Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num texto que, olha, parece que foi escrito num sonho ou talvez até num pesadelo. É um turbilhão de palavras que mistura Natal com crime, afeto com prisão. Ele não segue regra nenhuma, mas a nossa missão aqui é justamente essa: tentar encontrar o método por trás dessa aparente loucura, peça por peça. E o texto já começa com tudo, sem pedir licença. Ele nos joga logo essa imagem. Papai Noel com saco parece um ladrão. Pronto. De repente, aquele símbolo máximo da generosidade vira algo suspeito. Essa primeira frase é a chave que abre a porta para um universo onde nada é o que parece. É o nosso primeiro aviso de estamos entrando em território bem estranho. E aí, claro, a pergunta que não quer calar é: o que esse texto tão bizarro está querendo dizer? É só um monte de frases jogadas ao acaso ou existe alguma lógica escondida no meio desse caos todo? Bom, vamos vestir o nosso chapéu de detetive e começar essa investigação. Para começar a desembolar esse nó, a gente precisa olhar para os protagonistas dessa confusão. O texto coloca em cena duas figuras paternas que, em teoria, não poderiam ser mais diferentes, mas que aqui elas se misturam de um jeito bem perturbador: o Papai Noel e o pai, que o texto chama de Pai Ninho. Olha só que interessante como as descrições meio que se espelham. De um lado, o Papai Noel. Tem um saco, parece um ladrão, está disfarçado. Do outro, o Pai Nu. Ele voltou, ele roubou, ele foi preso. O texto vai criando uma ponte entre os dois usando temas como crime, segredo. A linha que separa o herói infantil do pai criminoso começa a ficar muito, muito borrada. E aí, de repente, o mistério todo se desfaz e dá lugar a uma verdade nua e crua. A polícia chegou, prendeu o Pai Ninho, porque Pai Ninho roubou. Não tem metáfora aqui, é a realidade invadindo a fantasia com tudo. A magia do Natal é estilhaçada pelo barulho de sirenes e pela imagem de um pai sendo levado embora. E logo depois dessa bomba, o narrador solta uma frase que deixa a gente pensando: tenho que crescer e virar painho. Em vez de rejeitar essa figura de pai que falhou, o narrador parece que aceita um destino inevitável. É quase como se dissesse: o crime dele é a minha herança. Essa aceitação é, talvez, a parte mais inquietante do texto inteiro. E essa confusão de identidades não acontece só com as pessoas, não. O texto projeta isso também nos objetos. Vamos dar uma olhada em como coisas simples, tipo um saco ou um carro, acabam se tornando símbolos cheios de significados totalmente contraditórios. Pensa no saco. É o saco mágico do Papai Noel ou é o saco de um ladrão? O texto não nos dá essa resposta. E o carro? É um presente, sim, mas um presente muito estranho, cuja única função parece ser virar. O texto até faz um jogo de palavras, ligando carro a carinho, como se afeto e essa obsessão por movimento fossem a mesma coisa. A moto, que aparece depois, só reforça essa febre de movimento. E essa frase resume tudo com uma perfeição assustadora. O carro não é para passear, não é para ir ao mercado. É um presente com uma finalidade única, obsessiva, só para você poder virar. O objeto em si não tem valor. Ele só existe para alimentar a ação. E é aqui que a gente chega no verdadeiro motor, no coração pulsante desse texto. Se existe uma palavra que é a chave mestra para esse mistério todo, é um verbo que se repete sem parar, quase como um feitiço. A palavra é virar. E em português, virar é um verbo incrível, super versátil. Pode significar a ação física de girar algo, como virar um carro na esquina, mas também pode significar se transformar, se tornar outra coisa. E o autor vai usar essa dupla capacidade da palavra para dar um nó na nossa cabeça. Primeiro, o verbo aparece no seu sentido mais óbvio, mais físico: vir o carro. É uma ordem simples, uma ação que acontece no mundo real. Só que, logo em seguida, o mesmo verbo ganha uma carga emocional e simbólica completamente diferente. Virar paninho já não tem nada a ver com carros. É sobre se tornar o pai. É uma transformação de identidade, uma absorção do destino do outro. E aí o significado fica ainda mais escorregadio. Você só quer dar uma voltinha. O que isso quer dizer aqui? É um simples passeio de carro? É um flerte? É uma insinuação de algo mais?
o texto nos deixa adivinhando, e isso só aumenta a nossa sensação de desorientação. No final, essa repetição de virar, voltinha, viradinha, funciona quase como uma música hipnótica. O ritmo constante deixa a gente tonto, e a intenção é exatamente essa. A linguagem aqui não está falando sobre o caos, ela é o caos. A gente sente na pele a confusão mental do narrador. Certo. Então, a gente desmontou os personagens, os símbolos e a ação principal. E agora? Como é que a gente monta esse quebra-cabeça? A verdade é que não existe uma única imagem final, mas a gente pode experimentar usar lentes diferentes para ver que imagens se formam. Será que estamos lendo a memória toda quebrada de uma criança tentando processar a prisão do pai bem na noite de Natal? Ou será que isso é um poema surrealista onde o som e a associação das palavras importam mais do que o significado literal? Talvez seja um monólogo interno de alguém lidando com um legado de crime, ou, quem sabe, só um jogo, uma experiência para levar a linguagem ao seu limite e ver o que acontece. E talvez a resposta seja essa mesma. O objetivo deste texto não é ser resolvido como um enigma. A força dele não está numa mensagem escondida, mas sim na sua incrível capacidade de ser todas essas coisas ao mesmo tempo. É como um espelho que reflete múltiplas verdades, sem nunca escolher só uma. E fica a pergunta para a gente pensar. Quando a linguagem quebra todas as regras da lógica, ela deixa de fazer sentido? Ou será que, pelo contrário, ela consegue tocar numa verdade emocional tão profunda, tão visceral, que a linguagem correta do dia a dia jamais conseguiria alcançar? Talvez a resposta não esteja nas palavras, mas na tontura que elas nos provocam.